Nós convidamos todos a retomarem os seus lugares para o reinício das nossas atividades. Dando então continuidade aos trabalhos desta manhã, convidamos a servidora da Corregedoria Regional Eleitoral de Minas Gerais, a senhora Valéria Aze, que irá fazer a demonstração preliminar de um documento elaborado para subsidiar a próxima apresentação. E ato contínuo, convidamos a senhora Márcia Maliano Pontes, da Corregedoria Geral Eleitoral, para apresentar o tema Questões Gerais de Interesse das Corregedorias. Bom dia a todos. Pode apresentar. Agora nós gostaríamos de apresentar para vocês um documento que foi criado pela Corregedoria de Minas, em parceria com a nossa Escola Judiciária, e que demos o nome de Linha do Tempo. E vamos contar nesse momento também com a participação valiosa da Márcia Magliano, da CGE. A ideia da criação da linha do tempo partiu da nossa percepção de que muitas das reivindicações que nós levamos nos nossos encontros, elas ficam pendentes de implementação. E nós não conseguimos, pelas nossas tarefas diárias, acompanhar o andamento dessas reivindicações. Por isso, nós decidimos compilar na linha do tempo todas as propostas que foram encaminhadas desde a Carta de 2015 até a de Salvador em 2018. A Carta do Rio, não houve tempo hábil para que ela fosse implementada aqui nessa Carta, nesse momento. Nós vamos apresentar para vocês a Carta, então, a partir de Natal, em 2015. As linhas verdes compreendem as reivindicações que foram implementadas pela Corregedoria Geral. As que estão marcadinhas em laranja são aquelas que a Corregedoria entendeu que não eram aplicáveis. E as que estão em vermelho são aquelas que estão em expectativa de implementação. Sobre elas é que a Márcia vai nos trazer um posicionamento da Corregedoria Geral. Esse material ele vai estar disponibilizado para vocês na página do encontro. Ele está... o texto está na íntegra, assim como nós retiramos da carta, mas no material que a gente vai disponibilizar, ele vai estar compilado. Tá? Nós vamos agora apresentar alguns exemplos das reivindicações que foram implementadas pela Corregedoria Geral. Na Carta de 2015, nós tivemos a proposta de alteração dos artigos da Resolução TSE 21538 de 2003, para que haja a possibilidade de processamento de RAI e a emissão do título eleitoral sem a inativação do Código de ASE 540, que é o Código de Inelegibilidade. Ela foi implementada pelos ofícios circulares 25 e 31, ainda em 2015. A próxima proposta, ainda de 2015, foi a de adoção do sistema Justifica por todos os tribunais regionais. Essa foi implementada o ano passado, todos nós sabemos, e foi muito bem-vinda também. Uma nova proposta foi a de Natal, que foi a regularização dos direitos políticos, não obstante a pendência de pagamento de multa. Essa foi uma decisão exarada no processo SEI e também implementada. Então, nós vemos que as nossas reivindicações são muito importantes e elas são muito consideradas pela Corregedoria Geral. Agora, para falar daquelas que ainda estão para serem implementadas, eu vou passar a palavra para a Mônica e para a Luciene. Bom dia a todos. Então, como foi dito, agora nós vamos falar das propostas que estão na expectativa de serem implementadas. Lembrando, só que não consta a Carta do Rio de Janeiro aí nessa linha do tempo,
porque até a preparação desse material, a gente ainda não tinha resposta das decisões tomadas com relação a essa carta. Essa resposta até foi nos encaminhada recentemente, na terça-feira, para comunicar a todos os secretários. Eu vou fazer, então, passar por cada linha das expectativas a serem implementadas e, ao final, a Márcia trará as informações com relação a todas elas. Pode passar, Fernanda. Então, a primeira proposta é a criação de um ASE para prestações de contas, de registro de decisão de contas julgadas como não prestadas, quando entregues tempestivamente pelo candidato. A resposta dada pela CGE foi que a matéria ainda está sob avaliação do GESCAD. Agora é a Lu. Na Carta de Belém, que foi de 2016, teve a proposta, né, de aprimoramento do elo, especificando as hipóteses de ocorrência do Código de Área de 540, de inelegibilidade. A resposta foi dada que a questão está sendo analisada, já foi analisada, né, no RMS de São Paulo, e a conclusão vai ser contemplada na atualização do Manual de ASE e divulgada oportunamente para os regionais. A próxima foi a proposta, né? Foi a necessidade de implantação. Nacionalização de 3 sistemas. O Justifica, já ocorreu, como a Valéria falou, foi agora em 2018. Pedimos também a nacionalização do Infodip e do Porticre. Estamos na expectativa dessa nacionalização desses 2 sistemas pelo TSE. A seguinte é a uniformização dos procedimentos de registro e baixo de cartas de ordem e precatório no SDP. Só que, de acordo com o que Simone apresentou, o SDP está para ser extinto, né? Então, assim, é só mesmo levantando as propostas para relembrá-las dessa que foram solicitações, objetos de encontro de corregedores. Então, algumas que a gente vai falar aqui já vão estar superadas, né? Proposta de uma ferramenta que possibilite a extração de dados e relatórios estatísticos do PJE, com vistas ao atendimento das demandas do CNJ. Solicitação encaminhada à presidência do TSE para o conveniente encaminhamento do pedido. Já falado pela Simone. Preocupação quanto à extinção e o remanejamento de zonas eleitorais. Oficiada também ao presidente do TSE para conhecimento e conveniente encaminhamento. E intensificar múltiplas ações na divulgação e recepção da biometria, também já oficiada à presidência do TSE para conhecimento e conveniente encaminhamento. Proposta de regulamentar, no âmbito da Justiça Eleitoral, a utilização de aplicativos de mensagens instantâneas adequadas para a comunicação dos atos processuais, oficiada à presidência do TSE para conhecimento também e encaminhamento. Propor a celebração de convênio nacional para a utilização da GRU Cobrança em multas com valores inferiores a R$ 50, e não sendo possível que seja retirado do site, né, a possibilidade da impressão dessa referida guia. A expectativa, a matéria também já foi apresentada à presidência do TSE, a quem deve ser submetida. Sugerir a implantação do PJE nas zonas, né, que já está sendo providenciada. Pode passar, Fernanda. A próxima proposta é a alteração do roteiro de correções ordinárias, com o foco, né, especialmente na infraestrutura, capacitação profissional, atendimento ao público, livros, operações de RAI, cadastro, processos administrativos e judiciais e eleições. Estão sendo realizados pela Corregedoria Geral, pela STI e TSE, estudos para o desenvolvimento do novo sistema CICEL. Tão logo concluído esse sistema, as corregedorias regionais serão instadas para que se oferecerem sugestões, a fim de subsidiar
a definição de novo roteiro para as correições ordinárias que atenda às peculiaridades dos trabalhos desenvolvidos pelas unidades. Proposta por meio do processo SEI, formação de comissão gestora do CIEL com viés colaborativo e de aprimoramento, composto por usuários das corregedorias, para elaborar propostas de regulamentação do uso do sistema e de sugestões de aperfeiçoamento de suas funcionalidades. Essa proposta já é objeto do processo SEI, que foi determinada a inclusão da demanda na política de desenvolvimento colaborativo de software da Justiça Eleitoral. Os representantes das corregedorias serão convocados para as etapas de apreciação e homologação dos trabalhos. Sugerir que a implementação no sistema ELO de campos que contemple múltiplas filiações do eleitor. Consta da expectativa de implementação desse processo administrativo 11.678 e o 11.667 de 2015 da CGE. Essa questão até, Márcia, as múltiplas filiações já foram implementadas, mas a gente vai até discutir sobre esse assunto à tarde, da forma que a gente entende que seria mais viável a colocação dessas múltiplas filiações no formulário do RAI. Tá ok? Finalizou? Então, agora eu vou passar a palavra para a Márcia, para ela trazer, né, a situação, as informações com relação a essas propostas que estamos aí na expectativa. Bom dia novamente, pessoal. É uma grande alegria para a gente estar aqui, podendo participar desse encontro, que é onde a gente realmente tem esse momento de compartilhar as soluções e as não soluções dos nossos problemas. Eu gostaria muito de falar assim, em 5 minutos, olha, gente, está tudo resolvido, não se preocupe, semana que vem uma não circular dizendo que está tudo certo, mas, na verdade, não é bem assim. Queria parabenizar o pessoal da Corregedoria de Minas por ter feito esse trabalho de compilar essa história, né, das nossas reuniões. Isso é muito importante para a gente monitorar o resultado dessas demandas. Como a Mônica falou, a gente vê que realmente produz resultados, as demandas são atendidas, na medida das possibilidades do TSE. Algumas demandas que estão lá em vermelhinho, a gente viu que já estão sendo providenciadas, né? E, enfim, vamos tentar passar assim, um panorama daquilo que ainda está pendente hoje, né? Eu tentei resumir de uma outra forma, ou dispor de uma outra forma dessas demandas, porque muitas vão ter a mesma solução, o mesmo indicativo de solução, né? Você podia colocar para a gente, por favor? Bom, algumas demandas dizem respeito a códigos de ASE. Em relação ao ASE de prestação de contas, a gente tem uma proposta de criação de mais 2 motivos forma, né, para o ASE 230, que é em relação à anotação de contas julgadas não prestadas, que me parece que isso era muito crítico na anotação dos registros de prestação, é não ter essa possibilidade de anotar essa circunstância que é relevante dessas contas julgadas não prestadas. E a gente, com o pessoal que cuida mais tecnicamente dessa matéria, a gente entendeu que criando mais 2 motivos específicos para o 230, para registro de contas julgadas não prestadas para mandatos de, o motivo 5 para mandatos de 4 anos e o motivo 6 para mandatos de 8 anos, possibilitaria essa anotação, e o 272, motivo 3, para anotar a reapresentação de contas, né, no caso de pessoas que tiveram as contas julgadas não prestadas. Essa solução ela já está, inclusive, descrita no manual de ASE que a gente deve liberar. Eu estou até com uma versão dele aqui, que eu não vou passar para ninguém. Eu vou fazer uma rifa no final do evento. Vai sumir da sua mala, viu? Vai sumir da sua bolsa. Eu vou guardar aqui. Será sequestrada no caminho do almoço. E essa mesma solução a gente tem para o 540. O 540 a gente tem já uma determinação no julgamento de um recurso mandado de segurança, já antigo, em que o relator determinou que a gente especificasse melhor essa anotação, porque ela trazia uma pecha muito pesada de inelegibilidade e, de alguma forma, ela não possibilitava que os julgadores dos registros de candidatura, dos pedidos de registro de candidatura, soubessem do que se tratava, né?
Então, a determinação foi no sentido de que a gente não dissesse que esse ASE é de inelegibilidade, porque não necessariamente seria. A inelegibilidade efetiva seria julgada no processo de registro de candidatura e, portanto, a gente alterou o nome desse ASE para ocorrência a ser examinada em pedido de registro de candidatura. Até esse nome ele ficou um pouco estranho, mas é um nome que está determinado no julgamento desse processo, desse recurso. E, além disso, a gente criou 9 motivos específicos, motivo-forma específico para esse código, especificando as hipóteses da Lei Complementar 6490. Não colocamos um motivo para cada linha, mas agrupamos em 8 motivos mais recorrentes, e o 9º é um motivo outros, daquelas hipóteses que raramente acontecem. Isso também já está contemplado aqui nessa versão do manual, e como a gente já tem até ordem, determinação para fazer, nem precisa de um novo processo para isso. Em relação ao manual de ASE, que também já é uma demanda muito antiga, acho que anterior ao tempo que vocês começaram a fazer a compilação, né? Na verdade, nosso manual é antiquíssimo, ele vem sendo trabalhado esses anos todos, e a gente tem o trabalho já está bem adiantado em relação à alteração do modelo de disponibilização desse manual. Hoje a gente tem um manual aprovado por provimento do corregedor, mas a própria dinâmica dessas anotações dificulta que a cada vez que a gente tem que fazer uma alteraçãozinha, um novo provimento, aprovando um novo manual. Então, o que a gente tem feito já desde o ano passado, ou até 2017 mesmo, a gente começou a fazer esse trabalho. O pessoal da área técnica de TI pegou o nosso manual e começou a fazer uma conferência mesmo, uma validação se tudo que estava no manual estava realmente refletido no sistema, porque a gente viu que tinha algumas inconsistências. E está fazendo isso código a código, eles vão na corregedoria, a gente conversa código a código, desse jeito que tem que funcionar, pode modificar, a gente tem chamados para fazer essa alteração, faz, não faz. Então, a gente está elaborando esse manual, não só fazendo uma revisão gramatical ou estética aqui do manual, não. A gente está fazendo realmente um trabalho bem profundo em cada ASE, e a gente já tem vários ASEs, são 40 e poucos, a gente já deve ter lá uns 15 a 20 já prontos, e os outros estão em vias de sair também. Qual que é a nossa ideia? A gente aprovar um provimento, a gente vai levar essa proposta para o corregedor já no mês de março, que a gente aprove um provimento, não aprovando o conjunto de regras do manual, mas aprovando um novo modelo de disponibilização desse manual. A gente não teria uma versão impressa e definitiva e fechada, aprovada, mas a gente teria esse manual ficaria disponível no próprio sistema Elo. Ele conversa com o operador à medida que ele vai gerando os códigos, ele já informa, olha, aqui você vai, nesse caso você vai optar por SOS, enfim, é um trabalho bem mais, até mais inteligente, mais instrutivo, mais pedagógico. Então, a proposta que a gente vai levar para o ministro Mussi é da gente aprovar esse novo modelo mais interativo de manual e que o ministro autorize, se for o caso, a própria secretaria do tribunal fazer alteração no manual, cada vez que, em processos específicos, ele autorize uma mudança de uma regra negocial. Enfim, o manual propriamente dito poderia ser alterado pela secretaria toda vez que a gente tivesse uma ordem dele. Então, a gente não precisaria ficar aprovando novos provimentos a cada vez que esse manual fosse alterado. Haja vista a dinâmica mesmo, as regras vão mudando, as necessidades vão aparecendo, né? A gente deve fazer isso em março. Então, se o corregedor concordar com a nossa proposta, em março a gente já teria alguns ASEs, talvez esses 20, que já estão modelados, já em funcionamento no próprio sistema Elo. E a gente iria, ainda nesse primeiro semestre, terminar o conjunto dos ASEs, terminar a versão inicial, porque a ideia é que ele vá sendo modificado constantemente. Enfim, eu tenho uma versãozinha aqui, ela já está com alguma defasagem em relação à reunião que a gente teve ontem, mas vocês vão ter acesso a ele brevemente, já numa versão eletrônica. Em relação aos sistemas regionais que
são demandados para passar para o portfólio do TSE, a gente tem o Infodip, Portcrel, o Ciel e o Cicel. O Infodip, ele ganhou uma projeção um pouco maior no tribunal na época das eleições passadas, porque houve uma tentativa de se utilizá-lo para emissão das certidões, para instrução dos pedidos de registro. Acho que a Simone até sabe melhor do que eu sobre essa questão desse aproveitamento das certidões, mas parece que foi uma coisa que não funcionou muito na prática, não viram que, ao final, a sistemática não seria tão efetiva. E, em relação à centralização do Infodip no TSE, a gente tem algumas dificuldades em relação à própria nacionalização do sistema, assim, torná-lo um sistema oficial de anotação. A gente sabe que grande parte do país já está usando esse sistema que foi desenvolvido, acho que no Paraná, né? No Paraná. É considerado um sistema eficaz para que se destina, mas a gente sabe que tem determinados estados, acho que é o caso de São Paulo, que tem um sistema próprio, que também funciona, que seria muito difícil fazer a alteração desse sistema e passar por Infodip, uma vez que eles têm já convênios com o Tribunal de Justiça e com a Justiça Federal local em relação ao próprio sistema. Então, ficaria um pouco complicado para o TSE padronizar um sistema de tramitação dessas informações nacionalmente, supondo que todos os tribunais de justiça de todos os estados e todas as justiças federais, a Justiça Federal de cada estado, adotariam esse sistema. Então, tem uma nuvem ali em cima dessa nacionalização que a gente não tem ainda, não sabe ainda como resolver. Só para esclarecer, bom dia a todos, Mônica do Paraná. Então, a respeito do Infodip, Márcia e demais colegas, gostaria só de esclarecer que, pelo que eu já ouvi falar, há formas, sim, da gente concentrar isso no Tribunal Superior Eleitoral, a base, pelo menos, de conhecimento, sem que os tribunais que não utilizem o Infodip não possam acessar a mesma base. Então, existem recursos de TI, não sou expert para detalhar sobre isso, mas existem, sim, formas a serem até, inclusive, estudadas, né, de que estados como São Paulo, Santa Catarina, que não utilizam o Infodip, e também não têm interesse em utilizar, porque já tem uma forma própria de processar os seus documentos, que utilizemos todos a mesma base de dados, se centralizada no Tribunal Superior Eleitoral, sem a necessidade de que alteremos a sistemática como processamos essas informações recebidas em nossos estados. Existe isso. Só para esclarecer, né? Mas isso é uma conversa que depois podemos ter mais adiante, especificamente sobre o tema. Mas é isso. Obrigada. Inclusive, até para esses estados, já sugeri a proposta de que o Infodip faria uma intermediação entre os sistemas próprios, o sistema nacional, enfim. Não estou querendo dizer aqui que ele não vai ser nacionalizado, mas assim, a gente tem uma dificuldade própria do Infodip para essa nacionalização, além da dificuldade geral de todos os sistemas regionais. O que acontece? O TSE, ele não tem uma estrutura funcional robusta para incorporar sistemas regionais. É preciso um desenvolvedor, né, uma equipe desenvolvedora para fazer esse desenho, e a gente não está tendo gente para fazer isso. Esse é um problema, um problema comum dessa nacionalização de sistemas regionais. Então, a gente entende que é difícil para o regional que desenvolve e exporta esse sistema dar suporte, depois que ele ganha o país todo, mas também é difícil para o TSE absorver o sistema e absorver o suporte também. A gente tem feito isso com alguns sistemas, mas a gente vê que existe uma dificuldade intrínseca ali nesse processo de absorver esse sistema. Além disso, acredito que não seja o caso desses demais aí, mas a gente tem alguns pedidos de nacionalização do sistema que não houve adesão de todo o país. Então, a gente acaba meio que forçando, né, os outros estados a aderir a um sistema que, muitas vezes, eles têm sistemas próprios para gerir aquele processo, né?
Em relação ao Portcre, é o caso que a gente não tem, o Portcre acho que está até bem mais, numa fase bem mais primária do que Infodip. Acho que nem começou a se estudar ainda quais são as dificuldades. Agora, com o PJE, acredito que algumas adaptações no Portcre também têm que ser feitas. Em relação ao CIEL, o CIEL... Antes de passar a sair do Portcre, foi dito uma reunião uma vez por Simone Batalha, que não seria o Portcre utilizado no PJE. Então, fiquei sabendo que o Portcre vai continuar no TSE estudando ou ele vai acabar? Eu confesso para você que eu não conheço estudos efetivos já para desenhar esse sistema no TSE. Então, Sim, há essa porque se vai demanda, instalar mas ele em não entrou nem agosto, na fila. Eu vou tirar os dados estatísticos em agosto, da onde? Para mandar para o CNJ. Orson, Do PJE. tivemos uma reunião agora lá em São Paulo, né, de fato o Portcre não vai ser adotado pelo TSE, Exato. foi escolhido o Mas sistema do Piauí, certo? E quando vai disponibilizar para a gente? Porque se for instalar em agosto, Não. a gente tem que pegar ele A antes. gente tem que informar a estatística agora dia 28. Nós agora de corregedoria ainda estamos tranquilos porque o primeiro grau não teve processo no PJE. O problema maior é com a judiciária, né, que está tendo que fazer manualmente. A nossa informática está pegando o Portcre e está tentando adaptá-lo para extrair estatística do PJE, porque a gente tem só até dia 28 agora para informar. Então você já está com a versão do PJE no Portcre, tentando. A gente vai tentar utilizar o Portcre para extrair a estatística do PJE, para informar agora dia 28. Alexandre já tinha feito um E sistema. não tem outra saída. Manualmente não dá para Não tem, informar. não tem como. Então nós não temos outra saída a não ser adaptar. Então lá, a equipe de informática inteira voltada para isso, para tentar adaptar o sistema para ele tirar a estatística do PJE. Porque ele foi descontinuado, na verdade ele não foi adotado pelo TSE e não será, é o que a gente sabe. É um outro sistema que não colocaram em funcionamento ainda. Posso fazer uma colocação, André? Oi. Então, em relação ao Portcre, no ano passado, quando eu coloquei aquela questão da estatística, nós fizemos uma reunião e chamamos todos os regionais para que eles apresentassem suas respectivas soluções de TI que estariam supostamente tirando os dados do PJE, para que o TSE pudesse avaliar essas soluções e chegar a um consenso quanto a uma delas. Então, foi feita essa reunião, participei, mas ela era eminentemente de TI, porque o objetivo era avaliar a parte técnica, então foi Portcre, e foram Regional do Ceará, mais alguns outros, inclusive Piauí, que foi o que o André falou. A escolha geral, naquele momento, foi a solução do Piauí. E aí, o que nós fizemos? Via DG, enviamos para os tribunais essa solução para que os secretários de TI ratificassem a opção. E parece que foi ratificada. Aí agora está em formação o grupo de trabalho que vai extrair essas estatísticas. Então, não é o Portcre, certo? Então, Vai assim, ter só nesse estatísticas, momento... Ou vai ter também as outras funções que o Portcre ajuda a Vai ter corredoria. tudo, Ótimo. só que a gente está caminhando. Né? Então, nesse momento em que vocês têm, que é o que o André falou, que vocês têm que informar, vocês estão tendo que informar com o que vocês têm. Né? Inclusive, o André conversou comigo, eu vou ver como que o TSE pode ajudar de alguma forma, mas, em princípio, é isso. A gente vai adotar a solução que foi nacional, que todos escolheram, que foi a solução do Piauí. A palavra Piauí. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou lá do TRE do Piauí. E em relação a essa questão, de fato, chegou o comunicado lá para a gente, né? E a regra, a concepção desse sistema em relação às regras de negócio com a TI, a concepção disso ela está sendo melhorada. Inclusive, está se propondo mandar para esse grupo, como foi dito pela Simone, justamente para o TSE avaliar isso. Né? Eu soube que esse sistema ele foi, se não me falha a memória, apresentado no Colégio de Presidentes, né? como uma solução, se não me falha a memória. E houve essa adesão. Agora, o sistema... Fazer só um adendo. Eu estava nesta reunião e, incrivelmente, os presidentes não aprovaram. Foi, né? Então, a gente pegou a gente de surpresa quando a Simone comunicou que o projeto do Piauí foi aceito. Certo. Porque eu estava nesta reunião de presidentes, Okay. e lá eles, por unanimidade, não aceitaram o sistema.
e por alguma razão veio o comunicado da Simone dizendo que era o sistema que seria adotado no PJE. Que foi a escolha dos regionais. Manda quem pode e obedece quem juízo. Oi? Sim, o fato é que o sistema, ele está nessa situação, ele está em desenvolvimento ainda, ele não está concluído, tá? E está sendo mandado esses dados para o TSE avaliar se vai ser nacionalizado ou não, tá certo? Eu gostaria só de fazer uma colocação. Como o André falou que está implantando o Porte-CRE para extrair os dados do PJE, lá no Pará a gente já utiliza o Porte PJE e funciona perfeitamente para extrair os dados do PJE e enviar para o CNJ. Ou seja, atende às exigências do CNJ para envio das estatísticas. Já fazemos isso desde o ano passado, eu acho. É que então, assim, o Porte PJE ele tem que ser configurado para cada regional. Né? E nós sabemos que hoje só tem uma pessoa que sabe configurar isso. O Alexandre. Né? Só o Alexandre. Um dos limitadores que a gente tinha interesse no Porte-CRE, mas um dos limitadores da área técnica que nos foi repassado seria justamente essa limitação, né? Porque o projeto todo ele estava direcionado na mão de uma única pessoa e isso poderia gerar um problema nacional, pelo menos foi o que foi repassado para a gente. Daí que o Tribunal do Piauí resolveu adotar uma solução, tá? É o que a STI da Paraíba também fala sempre, o problema da concentração de todas as informações em uma só pessoa. E, além do mais, pelo fato dessa pessoa também não ser da STI. É só disseminar conhecimento. Né? Exatamente. Eu não vejo dificuldade Não, nisso. eu gosto demais do Porte-CRE. É a nossa maior dificuldade hoje, sempre a gente está nessa. Né? Claro que todo sistema que é criado, é uma única pessoa que tem aquele conhecimento. O PAD é o Paraná que tem o conhecimento, mas tem que disseminar isso. Exatamente. Né? Tá na mão de uma pessoa só, então vem cá, me ensina a mexer. Estou com dificuldade nisso, vem cá, me ensina. Porque agora está todo mundo na mão. Só uma contribuição, André. Desculpe, no nosso caso, os servidores da nossa TI estão sempre em contato com o Alexandre, já fizeram visitas ao TR Red Rondônia e desenvolvem a ferramenta em parceria. Então, não fica tudo na mão do Alexandre. Ele sempre tem trabalhado com essa parceria. Simone e Mônica, eu gostaria de considerar o seguinte, o CNJ, ele avalia os regionais com base nas informações que são passadas. E aí tem uma grande preocupação, porque se cada regional adota um sistema diferente para captar as informações e repassar, eu penso que a avaliação não está obedecendo a um mesmo parâmetro. E daí, alguns regionais podem ser, inclusive, penalizados com aquela avaliação do CNJ, porque a informação foi mal captada. Daí porque eu acho que seria muito importante e muito bom para todos uma unificação, que haja uma deliberação e uma decisão a respeito disso, para que todos os regionais usem o mesmo sistema de captação de dados, para que a avaliação do CNJ seja igualitária e ninguém seja prejudicado. Extrair dados do segundo grau no PJE já é muito complicado. Imagina, então, do primeiro grau. Me parece que o sistema do Piauí ainda está muito incipiente. Não, ele não estava muito incipiente, como se nota, não. Veja, eles já fazem a comunicação e eles já extraem os dados. A incipiência do sistema deles está relacionada a dados estatísticos de usuários de gabinete, por exemplo, de secretaria. Isso eles não tinham. Mas a extração desses dados relacionados ao CNJ, metas, produtividade, justiça em números, eles já tinham. Na verdade, a escolha dos regionais, inclusive técnica, e a gente chamou as pessoas de judiciária também. Então, assim, a gente tinha área negocial e área técnica presentes. A escolha, na verdade, não foi unânime, mas foi quase unânime do Piauí, foi justamente pela forma de extração de dado, pela facilidade da extração do dado e pela coesão com a
regra negocial que estava no sistema. Então, eles escolheram assim. Agora, o que não tinha, por exemplo, o que ainda estava em construção, que eles teriam um trabalho grande com as APIs e tudo mais, seria justamente essa parte que outros sistemas, como o sistema de Rondônia, já tinham, que eram as extrações de estatísticas que os órgãos jogadores queriam. Isso aí a gente não tem ainda. Isso aí está muito incipiente. Mas, em relação à parte que vocês precisam responder, essa parte já tinha. E aí era o objetivo de já pegar o do Piauí. Então, essa foi a decisão. Então, assim que for implementado o PJE nas zonas eleitorais, a gente já vai ter como extrair os dados estatísticos. Então, o objetivo desse grupo que é paralelo é que quando chegar na zona, por exemplo, até o fim do ano, vão estar todas as zonas, o sistema também já esteja. E ele vai ser nacional, ou seja, o nosso objetivo é que seja um portal de transparência da estatística. De maneira que, por exemplo, se os regionais optarem, eu consigo ver o Justiça em Números do Pará, do Piauí, do Amazonas e vice-versa, porque como vai ser nacionalizado, é só abrir, né, e todo mundo vai conseguir ver. E o envio vai ser como o Piauí já faz, que é o envio direto. Entendeu? Simone, Gerson, do Mato Grosso do Sul, a escolha foi feita com exclusão das corregedorias que operam o PortCre? Olha, tinha pessoas de corregedoria. Esse convite não foi feito por mim, né? Foi feito, na verdade, a avaliação foi técnica do sistema. Porque não adianta eu ter um sistema também que o usuário gosta, mas que tecnicamente ele é uma bomba para o TSE nacionalizar. E assim, o PortCre, ele deu um problema lá na Justiça Eleitoral, ou lá no TSE, e todo mundo sabe disso, que foi um problema relacionado à segurança. A partir desse problema, abortou-se o PortCre. Entendeu? Então, foi um problema de segurança constatado pela nossa TI, não sei te dizer exatamente, nem fui a fundo nisso, e a partir desse problema de segurança, abortou-se. E aí, a gente teve um novo trabalho para escolher um novo sistema. Porque, inicialmente, a gente já vinha trabalhando, conversando com o Alexandre, vendo toda essa questão do PortCre, já que muitos tribunais usam. Mas um furo de segurança, a partir desse furo, não teve mais jeito. E eu nem sei dizer para você, tecnicamente, teria que ir atrás do pessoal de infraestrutura para saber qual que foi o furo. Né? Não é minha área. É só que eu acho que precisava ter passado pelas corregedorias também, né? Bom, essa avaliação, veja, o grupo está em formação. Ele está em formação ainda. Né? Então, eu acho que a oportunidade, ainda dá tempo para as corregedorias conversarem entre si, dentro dos seus tribunais, e chegarem a um consenso quanto a isso. Essa comunicação está sendo feita entre tribunal e DG. Né? Se as corregedorias têm algum ponto em relação a isso para tratar, levem para os seus tribunais para que isso chegue no grupo antes do grupo ser formado. Né? Será que o colégio não poderia se manifestar a respeito dessa questão da escolha de outro sistema, diferente do que já está em uso? Ó, eu volto a repetir. O Colégio de Presidentes rejeitou o sistema anterior e falou, a gente já adota o PortCre. Eu estava neste colégio, o presidente do Paraná levantou e falou, olha, depois... Está na carta ou na pauta deles? Oi? Está na carta deles ou na pauta? Deve estar na pauta. Está na pauta. Quando foi apresentado o outro sistema, o presidente do Paraná falou assim, mas a gente já tem o PortCre, para que concorrência? Vamos dar andamento no que a gente já tem. Aí rejeitaram por unânime os presidentes. Então, por que a gente vai... Não seria mais fácil partir para resolver o problema de segurança no PortCre, que já é utilizado, do que implantar um sistema do zero, para todo mundo ter que começar e desenvolver e aprender a mexer com esse sistema? Olha, eu não tenho capacidade técnica de explicar os dois sistemas, mas eu acho que essa questão não envolve só a corregedoria. Ela envolve principalmente a infraestrutura e a segurança dos sistemas. Né? E se optou por não utilizar, de repente, os secretários de TI de vocês, dos respectivos tribunais, conversem com a segurança e com o pessoal do GISEP. Né? Porque é exatamente isso que eu estou falando. Se vocês quiserem deixar claro na carta daqui do Colégio de Corregedores que vocês estão questionando o fato de ter sido escolhido outro sistema, sem problemas. Isso aí vai chegar para nós e nós vamos nos manifestar. Agora, já levem o porquê de que vocês preferem. Porque é o que eu estou falando. Assim, se o outro sistema ele foi abortado. Né? E aí... É que eu também não estou vendo chegar antes de agosto o novo sistema.
E a gente vai responder como para o CNJ. Oi? Simone, Aí, por escrito, o TSE vai dizer para o CNJ que a gente vai perder os pontos, porque eu quero por escrito. Porque, pelo que eu estou vendo, vamos instalar em agosto. Perfeito. E vamos responder o que é o CNJ em agosto. Porque o sistema ainda ninguém conhece, ninguém instalou. Então, a preocupação de todos aqui é que hoje nós estamos extraindo do PortCre, mesmo com dificuldades, e respondendo. E mesmo assim, o CNJ inventou uma regra no final do ano que tirou ponto de todo mundo. exato. E quando agora mudar o sistema, que a gente não responder, ninguém responder, Claro. então ninguém vai ser nem bronze aqui. Assim, Simone, eu acho que a questão é que a gente tinha um sistema, ainda que precário, que funcionava. De repente, o TSE deu uma guinada, adotou um outro sistema que não estava pronto. Não, gente, não adotou, gente. Se o grupo está em formação, ainda não adotou, certo? Então Vocês deveria... estão, olha, eu acabei de dizer, vou repetir. Estamos no Colégio de Corregedores. Não vamos resolver nada aqui, não tem como, certo? Vamos colocar na carta esse ponto. E esse ponto vai ser levado para o TSE, inclusive nessa parte de formação desse grupo. E aí a discussão vai aflorar novamente. Agora, os pontos têm que vir detalhados, como vamos informar a Justiça em Números em novembro, em agosto, vamos perder ponto? Entendeu? Na verdade, tem que informar agora dia 28. Não, ele já está preocupado com agosto. Novembro, agora dia Não, 28. 28 ele nem conta, Já porque já foi, né? Eu gostaria só de dar uma contribuição para dizer a realidade de lá de Rondônia, né? Como que o PortCre está sendo trabalhado lá em Rondônia. De fato, quando o PortCre tomou uma dimensão nacional, né, ele teve que sofrer ajustes, né? E, inicialmente, era o Alexandre ali, e isso era muito difícil, né? Ele não só mantinha a ferramenta, como ele prestava suporte para todas as áreas de TI, para as corregedorias, né? E isso foi se tornando difícil demais. Na atual gestão, chegou-se à conclusão, entre corregedoria e presidência, de que esse sistema ele deveria ir para a área de TI, porque o pessoal da TI tem uma equipe, eles têm todo um suporte que proporcionaria que essa ferramenta fosse muito melhor aproveitada. E isso está sendo feito. Então, hoje, o PortCre, ele está na TI, lá de Rondônia. O Alexandre, ele faz parte da equipe, do grupo de trabalho, mas ele faz parte como área negocial, porque atualmente ele está na judiciária, então ele não é servidor da TI, antes era da corregedoria, agora é da judiciária. Ele faz parte desse grupo de trabalho, até porque ele é, vamos dizer, a principal pessoa desse grupo, porque ele concebeu a ferramenta, ele pode muito melhor contribuir com os desenvolvedores, com os técnicos da TI. Óbvio, o PortCre, então, está sofrendo alterações, muitas delas por questões justamente de segurança, né? Porque a área de TI tem uma outra visão, outras engenharias, né? Outras lógicas de programação, então eles estão refazendo algumas coisas, alterando aquilo que eles acham necessários. Paralelamente, o TRE de Rondônia até tentou uma parceria com outros regionais, eu não sei se essa parceria se firmou. Paralelamente está sendo desenvolvido o PJE estatístico, que acredito que vários outros regionais também estão desenvolvendo ferramentas similares. Anteriormente, o Alexandre vinha também desenvolvendo uma ferramenta de extração, né, de dados do PJE a partir do PortCre. A ferramenta da TI, ela é um pouco diferente, ela usa várias ideias, mas, enfim, do que eu tenho conhecimento, essa ferramenta está bem adiantada, né, assim como a de outros regionais. Então, o PortCre, o resumo é isso, o PortCre, ele está na TI, ele está funcionando, está passando por ajustes, principalmente depois dessa situação que o Orson citou, né, nós também fomos afetados, né, nós perdemos pontuação, nós vimos numa expectativa de subir na colocação do CNJ, nós fizemos foi cair, né, nós caímos de colocação, então acho que outros regionais passaram por isso também, e aí ficou toda a área tendo que dar explicação para o presidente, para o corregedor, por que isso aconteceu com a gente, né, mas isso faz parte do jogo. Né? É assim que é,
e nós já estamos trabalhando de outra forma. Então, para dizer que o PortCre está lá na TI, ele está funcionando, está sofrendo alterações. Óbvio, como o PortCre ele é voltado ao SADP, e o SADP ele está indo para o fim, o PortCre vai chegar um momento em que ele talvez mantenha apenas aquelas rotinas que interessam à corregedoria, as rotinas que leem os dados do cadastro, mas não mais com a parte de estatística processual, que essa vai para o PJE. E vai haver um momento que nós vamos ter que mesclar, porque nós teremos processos físicos e digitais. Mas a ferramenta está em ajuste e está sob agora a tutela da área de TI do TRE Rondônia. Márcia Ciel. Bom, eu agrupei todas essas questões envolvendo esses sistemas regionais. Me parece que esses problemas eles são recorrentes em todos os sistemas. Essa questão de adoto desse estado, adoto daquele estado, mas eu já estou adotando esse, por que eu tenho que mudar? Essas questões se repetem sempre que a gente tem essa demanda de nacionalizar um sistema regional. As iniciativas regionais são extremamente bem-vindas. A gente vê que muitas vezes os regionais têm muito mais estrutura para desenvolver um sistema e ele só desenvolve o sistema porque existe uma necessidade que o TSE não supre. Então, quando eu coloco assim que existem dificuldades em relação à nacionalização de sistemas, não estou falando que a gente não deva ou não possa desenvolver soluções regionais para os problemas que a gente tem. Mas assim, existe essa dificuldade da parte do TSE, que envolve, como a Simone falou, questões de segurança. O Ciel passou por esse problema de segurança, ele chegou a ser desativado com GIS, o Filiweb hoje passa por essa questão de segurança. Então, nacionalizar um sistema não é tão simples como simplesmente o TSE assume o suporte, coloca aí nos seus servidores. Tem todo um trabalho de escolha entre vários sistemas com a mesma finalidade que operam em vários TREs. Né? O fato da maioria ter optado por um não quer dizer que esse seja o melhor. Para o TSE é difícil fazer essa escolha, vai ser o de tal estado ou de tal estado, às vezes isso envolve questões ali até políticas mesmo, né, de aderir a um ou outro, enfim, isso não é um processo simples. Mas, enfim, aí chegamos lá, ultrapassadas as questões do PortCre, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui tem que estar na ata, porque é uma forma dessa informação chegar ao TSE para resolver essa questão, né, porque quem escolheu qual sistema e por quê, e, né, há soluções precárias a serem tomadas enquanto um ou outro sistema não está efetivamente implantado, enfim. Em relação ao Ciel, há um grupo de trabalho. O Ciel foi o primeiro sistema que adotou a metodologia do desenvolvimento colaborativo de sistemas do TSE, o Decola JE, mas vários estados já começaram o trabalho, a gente já tem uma minuta da regulamentação do uso do sistema, uma questão que estava preocupando muito, que era a identificação de usuários no sistema, uma vez que ele tem um volume grande de usuários externos, também já teria sido solucionada, mas ele esbarrou em questões mesmo do TSE ter fôlego para acompanhar o desenvolvimento colaborativo. Essa questão foi levantada agora, a gente fez uma reunião semana passada, uma reunião de 3 dias do grupo do cadastro, e essa questão do Ciel foi levantada, e a gente vai tentar ver que dificuldades que a área técnica está tendo para dar suporte ao desenvolvimento colaborativo, se a corregedoria pode, de alguma forma, auxiliar para que o desenvolvimento continue, já que ele tinha até começado bem, depois, na época da eleição, a força de trabalho foi desviada para outras finalidades e acabou comprometendo a continuidade. A TI de Pernambuco, como vários, estão tentando tirar o Ciel. E só para tu saber, eles estão tentando agora usar a lei que foi aprovada no final do ano, a 13.709, no Marco Civil. Aí eles estão se apegando que tem a proibição com multa agora. Então, se tiver algum erro nosso, o TSE vai ter que pagar multa. Só estou te informando para tu pegar essa lei e ler, porque é o que eles estão seguindo para querer dizer que nós estamos com o Ciel contra a lei federal 13.709 de 2018. Márcia, a Paraíba do mesmo jeito. A TI disse que tem um problema de segurança muito sério no Ciel. E, assim, eu já contactei Josemar, o pessoal do Rio Grande do Sul todo, e eles me responderam, eu passei para a TI passou de volta, disse que contactou com outras pessoas de lá que disseram exatamente o contrário, e está fazendo força, a assessoria da presidência já interveio,
e já disse que realmente está em dúvida, a gente está em vias de voltar ao papel, e eu estou com a mão na cabeça, com menos gente na corregedoria, e como é que a gente vai fazer aquele trabalho que a gente fazia antes, de forma manual, na época atual, que a gente tem não sei quantas outras demandas. A gente apontou essa questão nessa reunião do cadastro, porque nessa reunião foi feita uma tentativa de ranquear as demandas todas envolvendo o cadastro eleitoral, que acabam desembocando na mesma equipe, que é pequena. Na hora de fazer esse ranqueamento de prioridades, o CIEL não estava na prioridade, e a gente pontuou que ele é uma prioridade. Não porque ele tem a ver com eleição, né, mas que a gente deveria utilizar outras regras para estabelecer prioridades, como essa, por exemplo. Acho que a questão de segurança é fundamental. A gente teve um problema no TSE, de modo geral, com vários sistemas envolvendo segurança. O CIEL foi um deles. Então, a gente sinalizou para o grupo que o CIEL, principalmente porque ele demanda, sim, a força de trabalho da SECAD, que é uma área pequena no tribunal, mas ele pode contar com a força de trabalho de TRS. Então, a gente vai tentar colocar esse CIEL num outro status lá no ranking de prioridades, para ver se a gente consegue realmente empurrar esse sistema, porque a gente imagina que uma hora vai, se Deus quiser, parar o funcionamento. Porque pense no... Essas questões, por exemplo, como o suporte concentrado numa pessoa só, isso é muito comum nos sistemas regionais. Essa semana a gente está assumindo o suporte em primeiro grau do CICEL, porque não tem como o TSE fazer isso, o TRE do Rio Grande do Sul também não tem como fazer, tem uma pessoa no TRE do Rio Grande do Sul que dava suporte, me parece que a pessoa está até doente, enfim. A gente não pode ficar em cima de uma única pessoa demandando o país inteiro, né? Então, essa semana, ontem mesmo, a gente teve uma reunião, a corregedoria está assumindo o suporte em primeiro grau do CICEL. Parabéns. Porque não tem outra pessoa para fazer. Muito bem. Bom, então, já que nós estamos falando do CICEL, o CICEL ele está há bastante tempo sendo desenvolvido, mas ele nunca parou. Ele não está sendo feito no modelo colaborativo, ele está sendo feito com uma empresa terceirizada. E aí, enfim, como tem muito tempo que ele está sendo desenvolvido, a empresa muda, ou então a pessoa que está na empresa muda, né, o analista que está fazendo o trabalho é substituído. Então, por isso que ele é um trabalho lento, mas ele está bem desenvolvido. A Corregedoria tem acompanhado o desenvolvimento desse sistema, ele deve sair, sim, mas ele está lento por causa disso. A gente não tem muita ingerência sobre a atividade da empresa, a gente só cobra, mas aí muda lá o analista e tal. Essa semana mesmo mudou o analista, aí tem tempo para a pessoa se ambientar em relação ao sistema, mas ele está indo. Em relação ao roteiro de correição, nós recebemos do Rio de Janeiro, que teria ficado incumbido de compilar, né, sugestões de outros dos TREs. Não sei se todos aqui têm conhecimento do teor, do conteúdo mesmo desse roteiro que o Rio de Janeiro encaminhou. Passando o olho assim, superficialmente, me parece que foram excluídas algumas questões, alguns quesitos, né, relacionados à infraestrutura do cartório. A gente ficou até uma certa preocupação em relação a isso, porque a gente tem suprido outras áreas do tribunal com informações que a gente teme que, sendo supridas, a gente não teria como recuperar. Mas, enfim, é o modelo de roteiro que a gente tem, e assim que o sistema acabar de ser desenvolvido, a gente vai se debruçar em cima desse roteiro para ver se a gente se compensa a gente excluir esses quesitos, enfim. Mas se houve vamos dizer assim, essa compilação e essa aprovação, né, das outras corregedorias, a gente tende a acolher, muito embora a gente tenha essa preocupação. No encontro de Teresina, nós nos reunimos por mais de 2 horas e fizemos uma avaliação daquelas 348 perguntas, do qual mais da metade poderiam ou ser bem reformulado ou até sumir. Então, o trabalho foi feito, acho que de Teresina nós temos esse trabalho. Eu acho que o Rio de Janeiro retratou isso no roteiro que eles encaminharam. Eu passei o olho no roteiro rapidamente, eu vi que algumas coisas foram excluídas, mas, enfim, a gente tende a acolher, já que foi feito um trabalho... Dá para refinar mais, que é muita pergunta. Foi feito um exame, vamos dizer assim, a gente tem a homologação das corregedorias em relação a esse roteiro que o Rio apresentou, a gente tende a acolhê-lo. A gente tem essa preocupação porque a gente recentemente foi demandado pela Secretaria de Controle Interno do Tribunal, do TSE, em relação a informações que foram colhidas do próprio CIEL, do CICEL. Então, informações que somente nesse sistema a gente teria. E
não era em relação à nossa atividade correcional, era em relação a essa questão de estrutura, de servidor requisitado. Então, a nossa preocupação é só retirar essa informação de lá. Mas, enfim, a gente vai olhar com carinho esse roteiro, tendendo a acolher a sugestão que o grupo apresentou. A respeito do roteiro do CICEL, ele constou no fórum, né, desenvolvido pelo Tribunal de Minas para esse evento, e o TRE do Mato Grosso do Sul fez também considerações a respeito do roteiro. A nossa sessão de inspeção e correção fez uma análise também, e aí já foi postado, eu peguei agora, fui informada, que já está constando no fórum também umas considerações nossas a respeito das considerações do TRE do Mato Grosso do Sul. Aí acredito que à tarde vai ser analisada essa parte, eu acho, porque tem uma dinâmica à tarde, né, dos fóruns. Tá? Mas a respeito das exclusões, eu não estava na época não, eu até estava, mas foi o Alexandre que fez até essa apresentação, que era, na época, o chefe da CEINCO. E a análise que foi feita é que alguns pontos não caberiam à corregedoria, mas sim a outra unidade do tribunal fazer análise, como essa parte de instalações. Mas eu entendi, como fizéssemos um elo, né, de comunicação entre as unidades. Mas eu acho que foi mais essa consideração mesmo, o motivo, né, da exclusão, para enxugar um pouquinho mais o relatório. Bom, enfim, então a gente vai ter a oportunidade de enriquecer esse assunto hoje à tarde, né? Em relação às outras demandas, sobre registro e baixa de cartas no SCDP, considerando que o SCDP está agonizando, essa questão já vai ser absorvida pelo PJE. Em relação ao rezoneamento também, é um processo que já teve começo, meio e fim, a gente sabe que até hoje a gente tem reflexos desse rezoneamento, que eram reflexos esperados, algumas situações a gente vai ter que contornar na próxima eleição municipal, algumas dificuldades vão aparecer na próxima eleição municipal, mas do ponto de vista do TSE é um processo que já foi concluído, né? Já houve o rezoneamento, a gente só vai administrar aquilo que é decorrente do rezoneamento e vamos ir administrando à medida que forem aparecendo os problemas, né? A ferramenta de extração de dados do PJE também a Simone já colocou. Ações voltadas à coleta de dados biométricos, o tribunal tem feito, né, agora recentemente teve o BioEx, o tribunal coletou alguns milhões não coletou, mas recebeu milhões de dados biométricos de órgãos conveniados e tem outros convênios em andamento também para facilitar o atingimento das metas e baratear os custos. Recentemente também o corregedor baixou um provimento, já estamos com 1.600 municípios aprovados para esse biênio. Então, as ações estão sendo tomadas. Não sei se todas as esperadas, mas as ações estão sendo tomadas. Em relação ao uso de aplicativos de mensagens para intimações, isso já foi contemplado na resolução, na instrução sobre representações e reclamações na eleição passada, em relação a algumas empresas, né, de TV, né, e rádio. E também o próprio PJE já muda um pouco o processo das intimações, né, já facilita um pouco. Mas já houve na reeleição passada um dispositivo que facilitava essa comunicação via WhatsApp quando fornecido pelas empresas de comunicação. O uso de GRU simples para multas de baixo valor, ou melhor, né, na verdade está errado, é o uso da GRU cobrança para multa de baixo valor. Esse assunto foi levado lá para a diretoria-geral, que por sua vez encaminhou a SOF, que informou que já foram esgotadas as possibilidades de tratativa com o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil está sujeito às regras da FEBRABAN e não há espaço não há flexibilidade em relação a essa questão.
Então, não há no âmbito do tribunal mais como se tentar fazer qualquer tipo de acordo. O acordo que havia no passado era um acordo precário, era uma troca de e-mails, a gente buscava o fundamento para aquele acordo para tentar reavivá-lo, mas assim, não tem mais como depois dessa atualização das regras da FEBRABAN do ano passado. Em relação à anotação de múltiplas filiações no cadastro, essa questão também foi abordada nessa reunião que nós fizemos na semana passada, em relação às pendências do cadastro. Essa é uma pendência antiga, é uma pendência que envolve até questões de cidadania mesmo. Há diversas pessoas chegando para fazer seus cadastramentos, com mais de 2 filiações, e a gente não tem recurso hoje para fazer essa anotação. A abertura de um novo campo para coletar mais uma informação de filiação seria tranquilo. Simplesmente abrir mais um campo para anotar mais um nome de pai e um nome de mãe. O problema são as decorrências dessa anotação. Como que vai ser feita uma consulta ao cadastro, que hoje a gente usa nome de mãe? Como é que eu vou fazer se eu tenho 4 filiações, eu não sei o que é mãe, o que é pai? Então, mesmo até a alteração do campo nome de mãe e nome de pai para filiação e 2, a gente já tem essa dificuldade. Porque hoje eu anoto qualquer filiação em qualquer ordem. Isso tem um impacto muito grande no processamento, no batimento, nas consultas. Então, a gente está preocupado com isso, porque essas demandas estão chegando. Enfim, né, muitos eleitores com 16 anos já têm essa configuração lá nos seus dados cadastrais, e a gente realmente não tem como. Assim, desse grupo de trabalho do cadastro eleitoral, houve uma subdivisão em vários subgrupos. Um dos subgrupos ficou incumbido de analisar todas as implicações dessa anotação de múltiplas filiações para viabilizar a criação de mais campos e de forma que a gente não perca a informação ou rastreamento desses eleitores no cadastro, né? Em relação ao FiliWeb, acho que esse tema nem estava apontado como pendência, porque eu acho que a gente já se libertou dele no coração. Mas a gente já saiu dele, mas ele não saiu da gente. O novo sistema que vai substituir o FiliWeb se chama Filia, ele está pronto, o sistema está pronto. Ele ia já entrar em funcionamento agora na recepção das listas de abril, mas eles preferiram fazer um teste. Como a gente está lidando com um novo sistema, com uma nova área do tribunal que vai mexer com isso, que é a área judiciária, que não está acostumada a fazer esse trabalho, eles preferiram ter um momento de testar essa aplicação com o pessoal das judiciárias, fazer treinamento com o pessoal das judiciárias para poder fazer a primeira recepção de relações. Então, eles trouxeram a proposta, não era para a gente, mas vão levar a proposta à presidência do tribunal, de ampliar ainda um pouco mais o tratamento, o prazo para a conclusão dos trabalhos desse grupo, e dessa forma a gente ainda estaria responsável pelo recebimento das relações de filiados agora em abril. Deve ter um movimento pequeno, né? Normalmente em abril do ano ímpar a gente não tem um volume grande de relações, mas as judiciárias passariam a receber essas relações já na recepção do processamento especial de julho, né? Mas esse sistema já está prontíssimo, ficou até bem bacana, e acho que vai ser bem recebido pelos usuários e especialmente pelos partidos. A parte de cadastramento, ele tenta atender demandas que a gente tinha em cima do FiliWeb. O novo sistema já foi feito para atender essas demandas. Tem um pedido da Secretaria Judiciária do TSE para que a gente sensibilizasse as corregedorias regionais. Até falei para ele que não ia ser preciso, porque a corregedoria já tem essa coisa da parceria muito natural, mas ele me pediu que sensibilizasse as corregedorias regionais no sentido de prestar apoio às judiciárias nesse momento de transição dessa competência. Então, enfim, estou repassando essa demanda, embora acho que seja desnecessária, mas a gente vai ter que trabalhar nessa parceria nesse primeiro momento. Vou mandar um bolo para ele junto. Sim, Bom, eu acho que das demandas elencadas, a gente tinha somente essas, mas eu anotei aqui alguns pontos. Acho que a Simone até já falou de algumas coisas. Em relação à intermediação de documentos pelas CREAs, no PJE,
Existiu do passado algumas dúvidas em relação à possibilidade de zonas tramitarem documentos, zonas de UFs distintas, especialmente, tramitarem documentos diretamente, sem intermediação da Corregedoria Regional. Tecnicamente, eu acho que é uma chavinha lá que a Simone vira para cá ou para lá para poder tramitar direto ou ter que passar pelo regional. Mas a gente sabe que tem regionais que gostam, regionais normalmente pequenos, que têm um número pequeno de zonas que gostam de intermediar essa documentação para saber o que sai e o que entra na zona. Outros, que têm um volume muito maior, não têm condição de fazer essa intermediação. A regra no sistema tem que ser uma só. Não por causa do sistema, mas porque como é que um TRE que admite o envio direto, né, vai mandar para um outro que não admite o envio direto? A gente tem que ter uma regra única. Eu gostaria muito que dessa reunião já a gente saísse com uma posição definida, se a gente permite a tramitação direta de documentos entre zonas ou se a gente vai exigir intermediação de corregedoria. De antemão, já, só para a gente alinhar, isso aí seria de uma zona para outra zona. De zona para a Corregedoria Geral, a gente vai pedir para manter a intermediação da Corregedoria Regional, porque a gente teme que chegue um volume grande de assuntos que não devam ser tratados pela Corregedoria Geral e a gente nem dê conta de classificar esses assuntos. Dentro do Estado, zona por zona, dentro do Estado e fora do Estado. Fora do Estado. Sim. No caso, por exemplo, de comunicações, de condenações e óbitos, de quem não usa o Infodip, no caso de transferências equivocadas, documentos que tenham necessidade de transitar Isso é uma entre zonas. tradição, porque antigamente não tinham servidores nos cartórios estaduais, era só requisitados. Então, essa tradição era que eles erravam muito, então mandavam vir para a gente mandar para os outros estados. Mas isso mudou a realidade. Então, por isso, eu acho que a gente agora tem servidores estáveis e que podem mandar direto para o corpo. Essa é a minha opinião. Estáveis e treinados. Permaneça como está quem concorda. Eu acho que Bom, então vamos entender, né, Simone, que a gente pode então permitir no PJE essa tramitação de documentos entre zonas. Outra questão aqui, a gente encaminhou ontem à tarde um circular número 6, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, em que a gente comunica que a partir do dia 11 de março, logo depois do Carnaval, na semana seguinte ao do Carnaval, a gente já começaria a trabalhar com outras classes processuais de corregedoria no PJE. Atualmente a gente tem a classe RS, CO e DP, mas aquelas outras classes previstas em provimento passariam também a ser autuadas no PJE. A gente essas classes já podem ser autuadas pelos próprios usuários, como é feito nessas classes que já estão funcionando, né? Nessas 3 classes que já estão funcionando. Em relação à classe PETCOR, sem querer resgatar a discussão do começo da manhã, como ela é uma classe bem genérica, a gente planejou com a Simone que, nesse primeiro momento, só a Corregedoria Geral que vai autuar essa classe, porque a gente vai tentar fazer uma seleção de assuntos que deveriam continuar tramitando no SEI, de assuntos que vão tramitar no PJE. É só numa fase de transição. A ideia é que, em um determinado momento, a gente vai poder já elencar quais são os assuntos que vão tramitar no PJE e, a partir de então, as corregedorias regionais já poderiam autuar diretamente no PJE suas demandas, encaminhar para a Corregedoria Geral. As classes serão as previstas em provimento. Estou tentando achar o número dele aqui. Acho que é 18, esse aqui, 18/2017, né? Que estabelece as classes de corregedoria, além daquelas que já estavam previstas no provimento de 2016, né? Em relação a essas classes, a gente já trabalhou com a Simone a questão dos fluxos e a questão dos assuntos para cada classe. Em relação às classes de zona, que vão ser implementadas, a gente não se sentiu confortável de fazer esse desenho de fluxos e de assuntos, porque a gente não tem a vivência de como que esses processos caminham, né? No grupo de trabalho lá do PJE, há alguns representantes de corregedoria, acho que 3, um de Santa Catarina, da Bahia e de São Paulo, e a gente pensou em propor aqui
que esses 3 estados e mais 2 ou 3 se incumbissem de pegar essas classes processuais de zonas eleitorais que foram aprovadas no provimento de 2010, salvo engano. 3 de 2010. São as classes que vão ser transportadas para o PJE agora, e dentro de cada classe tentar se localizar lá na tabela do CNJ que assuntos que estariam inseridos naquela classe. A gente não tem condição de fazer de muitas classes que a gente não tem como saber que tipo de assunto que pode ser colocado lá dentro. Então, eu queria saber se a gente pode contar com uma equipe aqui de representantes. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, aprovado. Hã? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, São Paulo já tem um representante de São Paulo no grupo lá do PJE. A gente pensou em manter esses estados porque eles já estão envolvidos com essa questão do PJE, que é Santa Catarina, Bahia e São Paulo, que já tem um representante lá. Então, se pudesse aí mais 2 ou 3 estados se organizarem, tentar fazer esse estudo dessa tabela de assuntos do CNJ, para tentar enquadrar aqui nessas classes, e apresentar para a Simone, acho que até março, que é quando vai ter a próxima reunião do grupo do PJE. Né? Então, se pudessem se organizar. Paraná quer entrar. Pode botar Paraná. Oi, Márcia. Eu sou a Fabiana, que estou no grupo por São Paulo, e a gente já começou a fazer esse levantamento das classes no 1º grau, e a gente descobriu que tem classe que não existe no CNJ. As nossas classes do 1º grau tem muitas que não tem no CNJ, então é um trabalho que eu não sei como é que a gente vai conseguir organizar. A gente teve muita dificuldade também em achar assuntos que se enquadrem lá. Inclusive, a gente localizou assuntos para as nossas classes de corregedoria, a gente localizou assuntos para colocar dentro de cada classe, mas não necessariamente esse assunto está vinculado lá na hierarquia de pastas e folhas, está vinculado originalmente ao mesmo assunto nosso. A gente não encontra essa referência na tabela do CNJ. A gente vai ter que sempre ficar fazendo essas adaptações, achar assuntos de outras classes, uma vez que a gente não tem essas classes lá no CNJ, que se adaptem à nossa realidade. Isso vai dar erro no final, né? Foi o que aconteceu conosco. Ele não reconhece a classe, quando a gente manda a extração, ele diz que não existe, a gente mandou coisas inexistentes. Então tem que sentar lá. E nós não vamos poder sentar com o CNJ para dizer, essa classe 1º grau existe. Essa interlocução com o CNJ, não sei a Simone que tem administrado aí, mas assim, a gente tem que trabalhar dentro dos assuntos que já tem lá na tabela. Até onde eu sei, não sei se com esse enriquecimento da tabela que foi feito recentemente, se contemplou alguns assuntos mais específicos das nossas classes, não sei. Simone vai. Gente, vocês não me largam hoje, né? Olha só, em relação ao grupo, o que você acha? A gente já tem um grupo, certo? E temos 3 de corregedoria. E aí, por que a gente não pega esses outros 3 também de corregedoria que já estão no nosso grupo? Porque os outros são de judiciária, mas já tem 3 regionais. Aí, esses grupos já estão lá dentro. Entendeu? Não. Não, os representantes de corregedoria dos regionais que já estão representados no grupo pelas judiciárias? Isso, aí fecha. Quais são os estados, você sabe? Eu não me lembro. Está ali na minha apresentação, todo, ó, Pará tá. Santa Catarina, a gente já falou, Bahia, São Paulo, Minas. Acho que falta um, não lembro mais. Então, a gente pode, então, fechar nesses estados? Pará, Minas e Acre se dispõem a participar desse... porque a Bahia já está lá. Bahia, São Paulo e Santa Catarina já estavam lá. A gente já contava que já estavam lá. Mas, assim, para a gente ter um grupo um pouco maior, como esses 3 estados já têm representantes no grupo do PJE, mas não são representantes de corregedoria, são grupos de judiciária, né? Então, talvez fique mais fácil a interlocução nos próprios estados. Que já estão no grupo. Com as pessoas que estão no grupo, tá? Então, a gente fica assim, Santa Catarina, Bahia e São Paulo, que já estão, Pará, Minas Gerais e Acre. Pará, certo? concorda. Pode ser. 6.
Um outro assunto, assim, em relação à PJE, que a gente esteve conversando recentemente, além dessas classes de zonas eleitorais previstas aqui no provimento 3 de 2010, quando esse provimento foi feito, a gente trabalhava com a perspectiva do SADP. Então, a gente sabe que, além dos documentos que tramitavam nessas classes, nas zonas eleitorais, outros documentos tramitavam como documentos registrados no SADP. Quando o SADP foi extinto, haverá necessidade de uma outra forma de registro desses documentos que não estão enquadrados aqui nessas classes. E a gente pensou na possibilidade de criar uma outra classe genérica, na impossibilidade da gente elencar aqui outros assuntos, né, elencar mais 150 assuntos que tramitam como documentos, a gente criar uma outra classe de natureza genérica que contemple esses pedidos, requerimentos, comunicações que não se enquadram nesse rol do provimento 3, a gente acrescentaria mais uma, que seria classe comunicações, requerimentos, alguma coisa geral, residual, que não estivesse contemplado aqui. Isso na perspectiva da gente não adotar sistemas próprios, porque nem todos os estados têm seus sistemas próprios, como o SEI, como o PAD, ou até aqueles estados que já têm esses sistemas, mas preferem que a zona eleitoral trabalhe com um único sistema, com o PJE. Então, só para comunicar que essa possibilidade foi aventada como uma forma de permitir que a zona eleitoral trabalhe exclusivamente no PJE, e até esse grupo que vai discutir os assuntos de cada classe também teria que ter em vista essa classe que não está elencada aqui, mas seria uma classe genérica para a qual a gente também teria que ter alguns assuntos. E aí só a expertise de vocês para saber que outros assuntos seriam esses que eventualmente circulam, né, numa zona eleitoral, no caso das zonas passarem a trabalhar exclusivamente com o PJE. Certo? Bom, gente, então, das demandas que me foram apresentadas, eu trouxe esse posicionamento do TSE. Infelizmente, eu não posso trazer a notícia de que tudo está resolvido, mas tudo está sendo encaminhado. É importantíssima essa provocação do Colégio de Corregedores em relação a esses assuntos, porque a gente consegue dar um motor, né, a essas demandas do TSE. A área de cadastro está com uma demanda muito grande. Como eu falei para vocês, essa reunião que foi feita semana passada, o primeiro propósito desse grupo de trabalho é elencar as prioridades, diante de tantas prioridades, de tantas demandas que tem a área de cadastro do tribunal, que é pequena, a gente tentou elencar o que há de mais prioritário, levando em conta aquilo que impacta diretamente na próxima eleição, aquilo que é estratégico para o tribunal, né, aquilo que a gente não tem um sistema que funcione, né, porque algumas coisas a gente tem aqui, então não está perfeito, mas tem. Algumas a gente não tem, né? E algumas são demandas antigas. E esse grupo, por 3 dias, ficou reunido, tentando priorizar. Essas demandas foram reunidas em 43 tópicos, e nós tentamos priorizar o que havia de mais urgente. Entre as coisas mais urgentes, a gente colocou a questão do módulo de revisão de eleitorado do sistema ELO, porque hoje a gente tem uma dificuldade, na hora de cadastrar, a gente tem uma dificuldade de inserir para o sistema ELO a informação se deveriam ser cancelados ou não eleitores que já têm biometria prévia, eleitores que têm biometria eventualmente coletada de órgãos externos, eleitores que têm biometria coletadas em outros estados. A gente tem uma dificuldade de informar isso para o sistema ELO, na hora de cadastrar a revisão, e a gente vai ver esse problema lá no cancelamento, né? O ano passado a gente teve vários estados comunicando, olha, teve um monte de eleitor cancelado que não era para ser cancelado. E a gente teve que fazer a reversão na mão. Isso, tudo que a gente tem que colocar um processo manual no sistema é perigoso, a gente corre risco de errar e não é assim que a gente pode trabalhar. Então, como a gente tem aí 1.600 e poucos municípios já com as suas revisões encaminhadas, a gente colocou isso como uma questão prioritária, já desenhou como ficaria a parte de cadastramento do módulo de revisão. Parece que isso não é uma coisa muito complexa de se fazer, né? E já está encaminhado lá na SECAD. Márcia. André.
Me parece, quando a gente fez o pedido lá no último encontro, e vocês responderam aqui dizendo que foi formado o grupo de trabalho, na verdade a intenção é que assim, a própria resolução, as resoluções, elas levam a gente a uma interpretação equivocada da revisão do eleitorado, porque ela chama de cadastramento biométrico o que é a revisão do eleitorado, ou revisão do eleitorado, o que seria um cadastramento biométrico. Exato. Teria que haver uma divisão entre o cadastramento biométrico e a revisão do eleitorado, principalmente para poder aproveitar a biometria que está vindo do BioX. O Elo agora pergunta, data a partir da qual o raio será aproveitado. Eu estou me segurando nisso aí para não ter depois... Esse foi um quebra-galho que a gente arrumou ano passado para tentar evitar os erros que a gente teve no cadastramento. Essa questão aí, André, ela virou assim esse é um ponto muito sensível no tribunal recentemente, depois do BioX. O que aconteceu? Quem está há mais tempo aí na Justiça Eleitoral e envolvido com essa questão da coleta biométrica sabe que em 2008 ou 2009, quando o tribunal começou a fazer a identificação biométrica do eleitorado, houve a necessidade de se criar uma forma de obrigar o eleitor a comparecer. Como a gente não tinha uma lei de recadastramento, como houve em 86, a gente aproveitou na revisão de eleitorado. Na época, se decidiu que o tribunal estrategicamente entendeu que a revisão de eleitorado seria um modelo a ser seguido para fazer... A revisão, eu lembro disso. Isso, pois é. Nós começamos em 2009. Isso. Então, nessa época já foi discutido isso. Vamos aproveitar a revisão? Vamos. A gente já tem previsão legal, o eleitor já sabe que está obrigado a vir, e desde então vem sendo utilizada a revisão de eleitorado na sua forma genuína, comprovação de domicílio, comparecimento obrigatório, tudo direitinho, como é a revisão de eleitorado em qualquer situação. Mesmo a revisão de eleitorado, a gente tem hoje a previsão legal para a revisão de eleitorado no artigo 71, parágrafo 4º do Código, e o primeiro, sei lá, acho que é quarto ou primeiro, e também na Lei 9.504. Em ambas as hipóteses, a gente tem a comprovação de domicílio como regra, né? Com o advento do BioX, com aquela importação de biometrias de órgãos externos, o Tribunal se viu agora numa saia justa. Por quê? Para que a gente realmente aproveite essa biometria para diminuir custos e para evitar o deslocamento do eleitor ao cartório, a gente tem que dispensar esse pessoal da revisão de eleitorado. Principalmente naqueles municípios em que houve uma grande concentração de eleitores. Acho que no Rio de Janeiro, principalmente, tem milhões de eleitores que já foram biometrizados pela área de identificação lá, que acho que é o DETRAN. Então, o tribunal está revendo isso, essa questão. Assim, nós vamos... a revisão vai realmente ser uma revisão para a coleta para a confirmação de domicílio? Porque, se for, eu vou ter que desprezar esse pessoal. Depuração do cadastro. Para a depuração do cadastro. Hoje se discute muito isso, o corregedor já se posicionou no processo, mas submeteu a questão à presidência, porque é uma questão estratégica. E hoje o tribunal estuda com muito carinho essa questão de separar o que é biometria do que é revisão de eleitorado e onde que essas duas ações se juntam e como, se for o caso, como flexibilizar uma coisa ou outra. O próprio chamamento desse pessoal do BioX é complicado, porque eles não sabem que tem a biometria lá. O título não consta que está com biometria, então eles vão para a fila. Já está sendo, paralelamente à deliberação do Pleno sobre a possibilidade de dispensar esse pessoal, já está sendo preparado um aplicativozinho para que a pessoa possa consultar, né, na internet se ela está sujeita à revisão de eleitorado ou não. Seria a forma de convocação desse eleitor. É óbvio que a gente sabe que acaba atendendo mais gente que não precisava ser atendido, mas acho que isso faz parte do processo. A ideia é que tenha esse serviço em que o eleitor possa se identificar lá e saber se ele está precisando ou não fazer a revisão de eleitorado. Agora, isso, como eu falei, está sendo examinado pela presidência ainda. Não posso passar nenhuma posição definitiva porque não há. Bom, acho que temos que terminar. A gente continua à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa. A gente tem um canal bastante aberto em corregedorias, por e-mail, por WhatsApp. A gente continua à disposição de todos em Brasília.
Obrigada. Doutora Márcia, renovo os cumprimentos e os agradecimentos pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e que esteja sempre junto nas nossas reuniões. Antes da nossa pausa para o devido refazimento, nós gostaríamos de convidar os palestrantes desta manhã para receberem das mãos do presidente do Colégio de Corregedores Eleitorais, desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, o certificado como forma de agradecimento pela sua valiosa participação neste encontro. Em primeiro lugar, a senhora Márcia Mariano, da Corregedoria Geral Eleitoral. Muito bem. Registrando. Convidamos a senhora Gisela Dias Barbosa e o senhor Rafael Filgueiras Lemos, ambos da Corregedoria Eleitoral do Rio de Janeiro. Nós faremos agora um intervalo para o almoço até às 14 horas, quando serão reiniciados os trabalhos. Aos interessados, informamos que haverá transporte ao local do almoço e também de retorno, caso ainda esteja chovendo.